Agora que a gente finalizou a parte de listagem de usuário devidamente implementada aqui nos nossos use case e também no nosso repositório, na última aula a gente foi fazer o teste lá com o Bruno e aí nos deparamos com aquela situação, né? yarndev, deixa eu rodar aqui novamente, na qual a gente vai fazer a criação de alguns usuários. Vou fazer a listagem aqui, tem usuário sendo exibido, mas se eu passo, por exemplo, um page aqui igual a 2 e um per page igual a 5, envio e não está sendo refletido aqui. Ficou faltando um igual aqui. Vocês podem reparar que não tem aqui reflexo de nada que eu passo. Inclusive, se eu passar valores inválidos aqui, também nada muda. Por quê? Lá no nosso controller, em momento algum, a gente está passando essas informações para dentro do nosso use case. Então a gente vai implementar isso aqui agora. Tem umas situações aqui que vão acontecer que vai me fazer ter que mudar alguns testes, por exemplo, a questão da listagem vindo com dados zerado, o próprio erro também vocês vão ver que vai vir com uma mensagem estranha ali, a gente vai ter que tratar isso no nosso middleware, mas vamos passo a passo primeiro recebendo as informações que estão chegando aqui, para a gente ir tratando aos poucos e chegar no resultado esperado. Então eu vou parar aqui. E outra coisa, eu não vou começar esse teste dessa vez, eu não vou escrever fazendo pelo teste end-to-end. Porque o teste end-to-end é um pouco mais chato, né? Assim, ele passa pela rota e tudo, a gente já sabe o comportamento que a gente quer, tanto é que nós temos um teste de integração aqui de listagem com os objetos, então isso aqui é o que eu espero ter do lado do meu teste end-to-end, mas vai ser mais fácil ir mostrando as falhas acontecendo aqui e usando o console log também para poder verificar ali como está chegando. Não tem problema nenhum em fazer isso, para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais otimizada, tá? Então, beleza. Vamos partir então para o nosso controller. E o que eu vou fazer aqui de início, já ia falar primeiramente, né, que é o meu vício de linguagem que vocês conhecem. Vamos aqui de início com o seguinte, então vamos recuperar essas informações aqui que está vindo na minha URL através da função do Rono. Então, const query c.req, eu consigo pegar tudo que está vindo na requisição, .query aqui para poder recuperar os dados da minha URL. Então, vou colocar um console log aqui, passar essa query aqui para dentro, atualizar, vou puxar o Bruno um pouquinho para cá, só para a gente ter esse botão mais fácil aqui. Então, ó, vocês veem que agora eu estou conseguindo receber o page 1 e o per page 5. E aí eu vou pegar essa query e passar aqui para o meu execute. Lembrando que lá dentro do meu execute, agora eu espero um input que é opcional, passando o page e o per page que é do tipo number. Mas se vocês observarem, aqui, isso aqui não é um number, está chegando para mim uma string aqui, 1 e 5. Mas ainda assim, está funcionando. Tanto é que se eu vier aqui e cadastrar vários usuários e fazer a listagem mais uma vez, eu vou ter aqui que eu estou na página 1, como eu pedi para ele exibir apenas 5 registros por página, ele está exibindo para mim 5 registros aqui. Um pouco mais chato de fazer esse teste se eu não for utilizar aquele modelo que nós fizemos, né, no list aqui, usando esse artifício do John aqui numérico. Não quero fazer isso aqui no teste end-to-end, eu quero ele mais natural mesmo. Mas se eu paginar aqui, por exemplo, eu quero que exiba 2 resultados por página, está exibindo 2. Então vamos pegar aqui esse último aqui, o Stokes. Se eu passo para a página 2, ele não tem que aparecer, né? Então, olha lá. Não tem os Stokes aparecendo aqui na página 2 e ele continua exibindo 2 registros. Só que, se eu venho aqui na minha página, eu vou até mudar para aqui, que é mais fácil, né? Não correr o risco de eu modificar alguma coisa aqui na URL e para de funcionar, e passar uma letra A e enviar, olha só, ele volta para mim com o default, que era o 1, se eu passar aqui um B, ele volta para o default, que era 15. E eu não quero que isso aqui aconteça. Se o usuário passar algum parâmetro inválido aqui no page ou no per page, eu quero que uma mensagem de erro seja de fato exibida para o usuário. E por que ele exibiu aqui por padrão o registro, né, vindo da página 1 e da per page 15? Porque lá no meu use case, eu estou verificando se tem um input e se esse input page aqui foi passado e se ele for maior ou igual a 1. O JavaScript, no caso aqui TypeScript, por alguma razão, não está interpretando isso aqui com maior ou igual a 1, não é um número, então ele está retornando um valor default aqui, ó. Tanto é que se eu consolar aqui o meu input,
vocês vão ver o que está chegando. Ó. Olha só, page A, page B. E aí ele está trazendo aqui o default para fazer a paginação. Então vamos tratar isso agora. E como vamos tratar? Usando os esquemas. Deixa eu fechar um monte de pasta aqui para a gente não ficar doido. Aqui dentro dos esquemas, então, eu vou gerar um novo arquivo chamado listusers.schema.ts e ele vai ser parecido em partes com esse aqui no começo, mas a gente vai ter que fazer umas mudanças aqui para poder interpretar aquilo que é string e transformar em número em tempo aqui de esquema, né? Ao invés de fazer essa força, mudar essa tipagem do lado do meu controller, eu vou fazer aqui no esquema para o controller já conseguir interpretar ele de forma correta. E se o usuário passar alguma coisa inválida, eu tenho uma mensagem de erro para exibir para o usuário. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o page e o per page. Eu quero que o usuário passe para mim um number. Mesma coisa aqui embaixo. Salvo. Vamos exportar tudo aqui desse list. E aí, ele está falando aqui que... Ah, tá. O nome está igual. Então, eu tenho que mudar aqui, ó. List users, schema. Porque como eu copiei do aqui de cima, né? Eu copiei o mesmo cara aqui, ele veio com o mesmo nome, exportando os dois com o mesmo nome não funciona. Venho aqui e agora eu quero validar se essa query aqui, se o esquema que eu acabei de informar aqui, que tem que ser do tipo number, está de fato funcionando, né? Se ela está me passando os valores que eu quero validar. Então, eu vou criar uma nova constante aqui chamada input, que é igual a list e user schema.passe. E o que eu vou testar vai ser essa query aqui. Salvo, vou pegar esse input e vou passar ele aqui como valor para o meu execute. Tanto é que se eu parar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que agora eu tenho o page e o per page aqui do tipo number. Vamos rodar aqui para ver o que acontece. E aí, falhou, né? Porque eu estou passando aqui duas strings e não é isso que é esperado. Eu espero que eu passe numbers. Mas se eu passar number e rodar, eu continuo tendo o mesmo problema, porque, por padrão, tudo que é passado aqui como query params da minha URL vai ser interpretado como string pelo meu código. Então, para isso, a gente vai voltar aqui na nossa listagem e fazer uma transformação de números aqui para que ele faça a conversão desses valores de fato para um number. Eu vou começar fazendo a primeira correção. Eu posso vir fazer isso aqui, ó, z.coerce, ou corse, não sei falar essa palavra, enviar, e aí, na teoria, ele está funcionando. Mas vocês podem reparar que ele ainda continua chegando lá no meu use case como string. Ó. Se eu passar um A aqui agora, e enviar, ele vai falhar porque esse corse ali está falando o coerce, né? Que ele espera um number e aí ele está retornando um not a number. Tá bem aqui, ó, receive not a number. Só que essa mensagem não está legal para o usuário, né? Tá difícil dele conseguir ler isso aqui, não tá bonito isso aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui lá na nossa app, bem nesse ponto aqui, aonde a gente está fazendo o envio da mensagem para o usuário, né? Que eu estou retornando o JSON. E vamos ter que mudar isso aqui um pouco para que as mensagens de erro que chegue aqui nesse formato de string, que na verdade é um JSON, eu consigo ver que é um JSON aqui, seja interpretadas como JSON, exibidos como JSON, e aquilo que não for o JSON seja exibido com uma mensagem normal. Por exemplo, quando eu faço um show user aqui de um ID que é inválido, isso aqui é uma string, não tem problema ser exibido como string. Só que criar essa regra aqui dentro vai tirar um pouco da responsabilidade clara desse arquivo app aqui. Então eu vou gerar um novo diretório aqui, chamado handler, aqui dentro. Então, minúsculo, né? Handlers. E dentro eu vou ter um error.handler.ts. Vamos criar também um arquivo index aqui para poder exportar. E aí vamos começar simplesmente recortando isso daqui, jogando para dentro de uma função aqui. Então, export const error handler vai ser um error function que retorna por padrão o mesmo que estava sendo retornado pelo meu app. Vou exportar tudo daqui de dentro do error handler e ao invés de retornar
isso nesse formato, né, com uma função aqui que retorna um objeto, eu simplesmente vou chamar o meu error handler aqui, que ele vai conseguir interpretar a passagem de dados. Tanto é que se eu parar o mouse aqui, ó, o que um erro passa, né? Ele me dá uma função na qual eu tenho um error e o C aqui, que é o meu context. Então eu posso vir aqui no meu error handler, pegar o error e o C, que nesse caso eu também preciso tipar. Esse aqui é do tipo error, porque eu estou dentro do TypeScript, e esse C aqui é o meu context, que vem de dentro do ROM. Salvei, tudo funcionando sem estar vermelho agora. Executei aqui mais uma vez, tudo como estava. Estou executando, o erro continua igual. Agora eu vou fazer o tratamento dessa mensagem aqui dentro do meu handler. Para isso, eu vou criar uma nova constante aqui. Então, let parsed error, que inicialmente ela vai valer nulo. E eu vou tentar fazer a mudança dessa mensagem aqui, né, fazer o parse dela, usando JSON.parse. Para isso, eu vou envolver dentro de um try-catch, porque quando eu tento fazer algo com JSON.parse de uma string que não é no formato válido do JSON, ele automaticamente me joga no catch. Então, se eu não tratar isso aqui, ele vai estourar um outro erro em outro ponto da aplicação que não foi tratado. Então, eu vou vir aqui, ó, parse de erro é igual a JSON.parse. Tanto é que eu vou parar o mouse aqui e vocês vão ver a mensagem, ó. Ele fala aqui, ó, tem que ser um objeto JSON válido. Se eu não passar um objeto JSON válido, ele vai cair num throw e aí eu vou precisar tratar de uma outra forma. Aqui eu vou fazer assim. Ele vai tentar fazer o parse dessa mensagem. Se ele não conseguir, ele vai cair num catch. Nesse caso, a mensagem vai ser o que vem da própria mensagem de erro aqui, né? Então ele tenta passear. Se não passear, ele vem para cá. E o que eu vou retornar aqui embaixo? Essa mensagem de erro. Vou salvar, vamos verificar aqui novamente, e aqui eu já tenho uma mensagem mais clara para o usuário. Porém, eu ainda tenho esse none aqui, né? None significa o quê? Not a number, mas não fica claro para o usuário o que é esse none. Então a gente vai também tratar esse erro aqui do lado do nosso esquema. E além disso, quando eu envio aqui, ó, vocês podem ver que eu não estou recebendo nenhum erro do lado do meu servidor. Eu também quero ver essa mensagem aqui, então vou colocar um console.error aqui, não pode ser log, né? Eu tenho um bloqueio desses logs no meu SNint. Então vou copiar, colar aqui. Se eu venho e jogo novamente, está aqui a mensagem de erro agora também sendo exibida do lado do servidor. Vamos voltar aqui no nosso esquema para a gente fazer uma alteração para que, se o usuário mandar uma mensagem, um número inválido, ele faça a interpretação e mande uma mensagem mais clara aqui para o usuário. Se eu vier aqui e passar entre chaves message, eu posso passar como valor invalid parameter per page. Salvo, vamos executar novamente. Ele continua com o mesmo erro porque eu fiz só em um lado. Vamos jogar no page aqui também, vou passar page aqui. Salvo, envio agora, e aí eu tenho a minha mensagem aqui, invalid parameter page. Se eu passar o 1, ele consegue enviar certinho para o usuário agora tudo que eu preciso. Porém, eu ainda continuo com um, entre aspas, problema aqui, né? Eu tenho aqui esse aspas aqui, ó, sendo passado, significa que o page e o per page está sendo interpretado como string, apesar de todo esse processo que eu fiz aqui, usando o Corsa e tal, e falando que ele é um number, eu estou fazendo aqui, olha, interprete aquela string como número, mas aqui dentro do meu controller, se eu voltar aqui e parar o mouse, ó, apesar dele estar falando aqui que é input number, ele está sendo interpretado como uma string aqui. Então eu preciso tratar isso também para que ele não chegue aqui como string. Eu não quero como string, eu quero como número. E aí a gente vai continuar fazendo isso dentro aqui do meu esquema. Para isso a gente vai alterar mais um pouco esse esquema, fazendo uma transformação de dados aqui. É até bom que vai ter um exemplo legal para vocês seguirem caso tenha um outro tipo de projeto ou outro tipo de dado que vocês tenham que fazer esse tipo de transformação. Então eu vou gerar uma nova constante aqui chamada string to number.
number. Ela vai ser uma arrow function que vai retornar um z.object, não, um z.string. E esse zstring, ele é opcional, então eu quero que ele seja opcional, porque o usuário pode informar ou não a página ou per page. E se ele não informar, eu quero por default que esse valor seja 0, como string mesmo, tá? Lá no meu use case, lembra que eu falo que se o número for maior ou igual a 1, ele vai utilizar, senão ele usa o default. Por isso que eu estou passando 0 aqui como valor inicial. Se ele chegar lá como 0, por padrão, automaticamente ele vai falar que o usuário tem que trabalhar com os valores padrões, né? Que é 1 para paginação e 15 para o per page. Depois disso, eu vou passar o transform aqui. Eu quero que esse valor passado seja retornado como um number. Então aqui, value. Ao fazer isso, agora uma string foi transformada em um número. Mas para que eu consiga executar isso aqui embaixo, eu tenho que passar um parâmetro aqui para essa função para que eu consiga fazer com que o Zod trabalhe no formato de pipe. Então, para isso, se eu venho aqui, por exemplo, coloco um pipe, abre e fecha parênteses, ele me pede, ó, o argumento passado aqui precisa ser do tipo Zod type. E aí eu vou passar aqui em cima um Zod type, que é do tipo Zod type n, do próprio Zod, e aí eu passo ele aqui para dentro. Ele já parou de reclamar. E agora, para eu poder fazer com que isso aqui tudo funcione, eu posso tirar esse corse daqui, inicialmente. Vou tirar essa mensagem também, a gente vai fazer de uma outra forma. E vou invocar essa função passando esse znumber aqui para dentro, z.number aqui para dentro. E o mesmo eu vou fazer aqui embaixo. Então, vou copiar aqui, colar aqui embaixo, salvar. E aí a gente testa aqui novamente. Não funcionou ainda, deixa eu ver se eu salvei tudo certo. Estou transformando o número. Venho aqui, estou passando o input. Vamos ver o que está chegando aqui. Ele já está como tipo N, mas ele não conseguiu interpretar como número do lado de cá. Ah, estava faltando salvar. Agora ele já está vindo como número. Ó. Mesmo se eu passar aqui, entre aspas, 1, ele vai reclamar, porque agora não é um número, né? Isso aqui é uma string, tá certíssimo. Mas todo o valor que eu passar agora, ele interpreta, ou ele interpreta como número, ou ele já vai estourar um erro para mim aqui. Então, se eu passar um 2 aqui, tá lá passando 2, 3, a mesma coisa aqui para baixo, né? 6, tá exibindo para mim já o per page como um número. E agora vamos passar a mensagem, né? Porque por enquanto a mensagem aqui continua sendo uma mensagem estranha para o usuário. Esse expect number, receive none. Para isso eu vou receber um segundo parâmetro nessa função, que vai ser meu message, que é do tipo string. E aí aqui eu vou passar a mensagem, que é parâmetro invalid, vou colocar assim, invalid page. E mesma coisa para cá. Invalid per page nesse caso, per page. Se eu venho aqui e executo, não está exibindo nada porque eu não estou tratando essa mensagem. E aí como eu faço para exibir essa mensagem aqui quando um erro ocorrer? Eu vou usar um refine de dentro do próprio Zod, na qual eu vou testar se o valor é alguma coisa. Então eu quero ver se o valor, se ele não for um número, qual valor? Esse value aqui eu vou passar um number. Então eu estou testando o seguinte, ó. Esse valor está chegando, se ele não for um número, ele vai cair nessa condição aqui, eu quero que ele exiba para mim uma mensagem de erro. Então aqui eu vou passar a mensagem. Salvo, vamos testar novamente, e está aqui agora devidamente a mensagem. Eu poderia fazer aquela mesma validação, né, que eu fiz com aqui dentro do usuários, não foi aonde? Foi dentro dos meus middlewares? Que eu faço aqui esse push para poder trazer o parâmetro correto, com uma mensagem clara e tudo, mas eu acho que aqui vale a pena a gente deixar nesse formato, porque fica livre para vocês fazerem a interpretação, aí caso vocês queiram transformar o dado de uma outra forma. Agora falta a gente pegar tudo isso aqui e de fato criar os testes, então vamos lá. Primeiro vamos ver se está tudo funcionando. Está funcionando.
E aí a gente vai aqui nos testes agora para terminar essa questão. Tanto é que vamos rodar primeiro para ver, né, quais foram os efeitos colaterais dessas mudanças. Então, yarn test. Tá tudo passando, porque o teste ainda não está interpretando a questão dos retornos e tudo, mas a gente vai precisar fazer aqui na listagem, por exemplo, eu quero verificar se está vindo com os dados, com a listagem, com o page per page, aquilo que a gente fez no teste de integração. Vamos começar pelo teste de integração. Então, aqui fazendo o seguinte, o que eu quero aqui? Eu tenho esse objeto contain aqui. Aqui eu vou mudar para with data no paginated, só para a gente saber que esse teste aqui está rodando sem paginação. E aí, aqui no output, eu quero que tenha isso aqui que eu tenho nos meus testes de integração, né? Então, aqui na listagem, eu tenho esses caras aqui. Então, eu vou copiar isso, vou voltar para cá. E lembrando que eu não consigo fazer aquele per page não, né? O número de registros aqui, não vem uma informação segura para mim eu colocar um número fixo, porque nos testes end-to-end eu tenho um teste acaba impactando no outro, né? Eu tenho por exemplo, o teste de criação está inserindo dados no banco de dados, o teste de atualização também está inserindo, então eu não posso contar que, por exemplo, só vai ter 2 registros aqui. Tanto é que se eu rodar, vou rodar ele aqui com .one, e a gente vai olhando no terminal o que está acontecendo, né? Então, yarn test -only watch. E aí a gente tem aqui, ó, ele esperava receber 2, está recebendo 37. Por quê? Onde é que eu tenho esse 2 aqui? Espera aí. Onde eu tenho 2? Não, na verdade não. Aqui, ó. Tô falando besteira, né? Aqui, ó. Registers, eu tô esperando vir 37, ele tá recebendo 2. Mas se eu rodar o teste completo, yarn test sem o only, olha só. Aqui eu estava esperando receber deixa eu ver, 37, e ele está recebendo 5 agora, ao invés de receber apenas 2. Então aqui o que eu quero ver é se tem qualquer número, só para eu ter certeza de que está chegando esse valor aqui no objeto lá do retorno do usuário, né, para o usuário. Se eu rodar o teste agora, ele continua falhando, vamos ver. Aqui ele esperava receber um page 1, e está recebendo 3, deixa eu ver, expected 3, não é aqui, ó, no last page aqui, ele tinha que estar recebendo 3, e na verdade ele está recebendo 1. Aqui vai ser a mesma coisa, porque vai depender da quantidade de dados que eu informar aqui, né, no per page. Vamos fazer o teste novamente, e agora já está passando. Essa parte aqui não preciso mudar. Aqui está sem paginação. Eu vou fazer agora um teste com paginação. Então, vou copiar tudo isso aqui, que a gente sabe que já está passando. E aí, vou colocar um with pagination aqui. Pagination. Como que a gente pagina? Lembrando aqui, né? Simplesmente eu passo um per page. Vou copiar essa parte aqui e colar aqui. Mas nesse caso, eu vou até cadastrar mais um usuário aqui. Não vou conseguir porque está travado por e-mail. Se eu simplesmente tentar copiar, duplicar isso aqui, eu vou ter um outro erro, né? Porque já existe um e-mail cadastrado para esse usuário, então ele vai falhar. Vamos deixar só com 2 mesmo, vai ser suficiente. O que eu vou fazer é colocar per page 1 aqui. Então o que eu quero é que o page seja igual a 1. O per page vai ser 1 também. Os registros aqui eu não sei quais são. O last page também eu não sei qual é. E aí aqui dentro ele tem que exibir para mim um usuário. Eu não sei se vai vir o primeiro, porque a ordenação aqui, eu não coloquei, né, qual que é a ordem que eu quero que seja exibido. Então vamos ver se esse teste aqui, o que ele vai trazer de resultado. Vamos tirar esse one daqui, salvar e rodar novamente. Vou colocar o watch para a gente interpretando. Tá, ele está trazendo o primeiro, mas eu não gosto disso, tá? Porque pode ser que uma hora eu rodo o teste e ele não traga o primeiro registro. Então eu vou fazer diferente.
eu quero que, peraí, only, eu quero o seguinte, eu vou checar o length desse cara aqui. Então, aqui eu espero que o output.data to have length 1. Porque se eu estou falando que eu quero um registro por página, ele só pode exibir um registro. Inclusive, eu posso até, para forçar isso aqui, para ter certeza de que está funcionando mesmo, vir aqui e falar que o data aqui eu espero que seja 15. Então vamos rodar o teste de cima novamente, só para a gente garantir que de fato ele está trazendo certo. E aí não trouxe, né? Vamos ver aqui, 15, vou ver que eu fiz de errado. Então, aqui não vai funcionar porque por alguma razão ele só está trazendo 2 registros, né? Não é só por alguma razão, é porque eu estou cadastrando 2 registros aqui, mas eu tenho outros dados chegando, né? Então se eu rodar todos os testes sem um ONE aqui, ele também vai quebrar, mas vai quebrar com um número diferente talvez aqui, ó. 5 novamente, porque tem outros testes rodando on antes, tem outros testes de end-to-end aqui que está injetando o dado aqui, ó. Nesse delete tem injeção de dado, no show tem injeção de dado, então eu não vou poder fazer isso aqui sem paginação. Infelizmente aqui posso deixar aqui só com o expect any number também, não vai me atrapalhar em nada. Então se eu rodar agora o teste com o ONE, tá passando, to have length, tá, isso aqui não funciona. Não funciona mesmo, não tem jeito. O data aqui pro to have length, eu posso colocar ponto .length aqui então. Eu posso pôr um to equal aqui, e aí ele vai passar. Porque aquele to have length ali, por alguma razão, ele não aceita quando é any number, e pode ser um número negativo, né? O length, eu não posso ter, por exemplo, -2 como length, e aí ele não deixa eu passar. Beleza, agora eu vou fazer o mesmo com uma paginação só para usar só o page, um outro per page. Então aqui, por exemplo, eu quero que ele tenha um page 2. Deixa eu pensar se isso aqui faz sentido. Eu acho que não preciso não, tá? Acho que aqui já está suficiente. Ou eu não preciso de mais testes aqui para validar se de fato a paginação está acontecendo não. Porque eu tenho aqui já um page, um per page. Poderia fazer um outro, por exemplo, exibindo 2, e aí checar, mas a gente já tem aqui a garantia de que está vindo paginado pelo teste, o de list aqui que a gente fez, tanto para página quanto para per page. No teste end-to-end, normalmente a gente usa para testar cenários de cenário feliz, né? Que ele fez todo o processo correto. Eu não preciso ir tanto no detalhe. Mas eu quero testar também a questão da mensagem. Então, se por exemplo eu fizer isso aqui com um parâmetro inválido, eu posso até... Deixa eu até ver. Eu não preciso, né? Eu não preciso cadastrar aqui. O que eu vou fazer é passar. Não vou cadastrar nada. Eu vou passar simplesmente um valor inválido aqui e aqui. E eu quero que ele retorne para mim uma mensagem de erro. Então, se eu venho aqui, por exemplo, coloco um console log no output. Output. Olha só o que ele vem aqui, ó. Cadê? Não tá rodando esse. Tá rodando esse only daqui de cima. Vou colocar aqui embaixo, .only, salvo. E ele tá vindo aquele objeto, né? O objeto lá de invalid page e invalid per page. E aí a gente pode fazer o seguinte, eu espero que o output a console log, né? Nesse caso aqui vai ser um expect output to have length 2. Porque eu tenho 2 parâmetros inválidos. Posso testar a mensagem também. Posso pegar, por exemplo, expect output. Aqui no caso é na posição 0. Ponto message to equal invalid page. Salvo.
vejo o teste aqui, tá passando, ó, todo mundo passando. Tem algum console log por aqui que eu não sei, cadê? Console log, console erro. Tá, essa mensagem que tá vindo aqui é lá do meu handler, né? Do handler aqui que ele tá trazendo essa mensagem que está sendo exibida aqui é porque, como eu estou usando o teste end-to-end, ele está vindo pelo app. E o app usa esse handler aqui, com esse console log aqui. Deixa eu só ver se eu não deixei algum outro console log espalhado. Não deixei. Paro. Vamos rodar todos os testes agora. Yarn test. E tá aí. Todos os testes funcionando. Compaginação. Tem aqui essa mensagem de erro aqui. Tá tudo certo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Vou fechar tudo. Vamos verificar novamente aqui rodando os testes pelo Bruno, tá? Para a gente ter certeza visual, né? Que de fato está funcionando. Então vamos rodar aqui a aplicação novamente. Deixa eu rodar ela aqui, yarn dev. Vamos primeiro listar com página per page com um registro vazio, não trouxe nada. Passar um show aqui com um ID que não existe, ele trouxe o not found. Vou criar aqui uma quantidade boa de usuários para a gente ver se a paginação está valendo. Então vou listar. Está trazendo 1 e 6, que é exatamente o registro que eu passei. Se eu não passar nada, ele tem que trazer 15 por padrão. Se eu passar a paginação, que por exemplo 2, ele vai trazer e vai calcular de acordo com o número de páginas, o número de registro, quantas páginas eu tenho. Se eu passar a página 19, ele vai trazer os últimos. Se eu passar a página 20, ele tem que... Aqui eu esqueci de marcar, né? Ele tem que retornar para mim esse erro aqui. Seria legal também a gente testar esse caso, né? Vamos testar ele aqui. Então vamos aqui no app. Não é no app, é no list. O que eu vou fazer? Vamos pegar esse cara aqui, copiar, colar aqui embaixo. A gente sabe que... Como que eu vou testar isso? Não vou conseguir testar também, porque se eu fizer o teste, eu não sei qual que é o número de páginas que vai vir, por causa da questão do banco de dados, né? Eu teria que limpar o banco para depois injetar somente para esse teste aqui, mas eu não preciso então testar, porque lá no meu teste end-to-end eu já tenho, end-to-end não, né? No meu teste de integração eu tenho essa mensagem aqui. Então a gente já sabe que os throws estão sendo interpretados corretamente com essa nova função que a gente criou, né? O novo handler aqui que a gente está usando. Tem formas de tratar isso, tá? Mas por enquanto eu acho que aqui já está suficiente, a gente já está com a aplicação bem testada. Mas eu acabei de ver que ainda falta corrigir um ponto. Olha só. Se eu venho aqui no show e tento exibir um usuário, faz todo sentido eu retornar como status code 404 aqui, porque o usuário não foi encontrado de fato. Mas na listagem, como isso aqui é uma falha, não faz sentido ser um 404. Para mim, isso aqui tem que ser um 400, o bad request, né, que é um erro padrão quando a requisição falhou. Então a gente vai voltar aqui no nosso handler e alterar esse 404 para 400 e salvar. Enviar aqui. Então agora ele já está funcionando do jeito que eu quero, porém isso vai causar quebra em outros pontos, né? Então deixa eu rodar o teste aqui novamente, ó. Eu tenho falhas acontecendo porque em alguns lugares eu estou esperando que o erro seja 404. E agora, por padrão, se eu não passar qual que é o erro aqui no cause, ele vai retornar 400. Então vamos começar aqui com o delete. Então vamos voltar aqui no teste de delete. Aqui ele está falando que espera 404. Lá no meu use case de delete, então, se ele não encontrar o usuário, o que eu preciso passar é um cause status codes, que é aquela biblioteca que a gente instalou, not found. Salvo, rodo o teste novamente. Agora só tem 2. Vamos pegar o show user, provavelmente é o mesmo caso, né? Que é o show user. Já vou copiar isso aqui. Vamos aqui no show. Exatamente, ó. Não tenho o cause ali. Vou puxar o status code para cá. Rodo o teste novamente. E está faltando apenas o update, que com certeza é o mesmo problema. Então, salvo.
importa aqui, salvo, roda o teste novamente e tá aí, todos os testes passando. Lembrando que essas mensagens vermelhas aqui é porque eu estou usando o console.error, né? Por isso que ela vem com esse texto. E esse aqui não exibe a mensagem vermelha porque é um objeto que está sendo interpretado lá pelo meu erro handler aqui. Ele está passando por aqui, nesse caso, que ele está exibindo como um JSON aqui para mim. Bom, para esse vídeo é isso. Eu espero que tenha ficado claro aí as implementações de paginação. Eu vou comitar isso aqui agora para poder subir para o GitHub e no próximo vídeo acho que a gente já tem tudo pronto para finalmente começar a trabalhar com o banco de dados. A gente vai passar ali primeiro quais serão as ferramentas que a gente vai utilizar e aí vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!